Olá, participantes do 4º Congresso Online de Pedagogia. Eu sou o especialista Flávio Antônio Zagota Vital e vim falar para vocês a respeito do meu trabalho, o qual é intitulado A Zona de Desenvolvimento Real proposta por Vygotsky, ela pode ser fragmentada através de uma pedagogia disfuncional? Antes de mais nada, nós precisamos entender quem foi Lev Vygotsky. Ele foi um pesquisador nascido em Orsha, na Rússia, em 1896 e faleceu em 1934 em Moscou. E o seu trabalho foi muito em torno do contexto de Revolução Russa, onde ele trabalhou principalmente no Instituto de Psicologia de Moscou e desenvolveu a proposta de desenvolvimento da inteligência através das relações histórico-socioculturais. Vygotsky acreditava que o conhecimento e todo o desenvolvimento cognitivo era muito potencializado pelas interações que o indivíduo realizava com o meio. As contribuições propostas por Vygotsky têm implicações pedagógicas muito subjetivas, onde ele trabalha principalmente na linha de desenvolvimento, que é a epistemologia construtivista, ou seja, como o conhecimento é construído, como ele é adquirido, principalmente nesse entorno de cooperação, de auxílio mútuo e interação social. Vygotsky acredita que o conhecimento e a inteligência são potencializadas quando o indivíduo está inserido no meio, e nunca de uma forma isolada. E ele elucidou diferentes zonas de desenvolvimento. A gente vai ver ao longo desse trabalho basicamente três: a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. A natureza social do aprendizado está ligado à intelectualidade, intimamente ligado ao meio onde a nossa teia social abrange, ou seja, quanto mais complexa e entrelaçada o nosso entorno social, maior será o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, um indivíduo, na visão de Vygotsky, que interage mais, tem uma maior proporção de desenvolver o seu intelecto. E toda essa inteligência é mediada através dos componentes biológicos que são intercambiados nessas interações. As zonas de desenvolvimento dos indivíduos que Vygotsky propôs estão relacionadas à capacidade de execução de atividades cognitivas. Primeiro, no desenvolvimento real, é tudo aquilo que o indivíduo é capaz de desenvolver com o seu conhecimento prévio, ou seja, onde ele está e quais são as habilidades no momento presente. A segunda, o desenvolvimento proximal. É realizado, o conhecimento só se alcança com o auxílio de um mediador, um orientador ou um professor ou alguém mais capacitado naquele determinado aspecto que se deseja aprender. E o desenvolvimento potencial é o conhecimento não dominado, mas é o conhecimento que aquele indivíduo terá a capacidade de desenvolver, de acordo com o arcabouço semiológico da zona real e de acordo com o arcabouço intercambiado dentro da zona proximal. Sendo que de todas essas, a zona de desenvolvimento proximal é a que apresenta maior critério interacionista. Então, a zona de desenvolvimento potencial é falado por Vygotsky como o salto de aprendizado que se é capaz de desenvolver. Então, a gente vê que a base do desenvolvimento é a zona de desenvolvimento real, olhando nesse gráfico. A zona de desenvolvimento potencial, que é aquele acrescido, né? Aqui está matematicamente o exemplo. Por exemplo, o auxílio daquele professor acresceu 4 pontos de desenvolvimento acima daquela capacidade de desenvolvimento real. Todo aquele auxílio com o indivíduo mais capaz, um colega também mais capaz, com maior domínio, por exemplo, em linguística, pode também funcionar como agente de desenvolvimento da zona proximal. E lá em cima, a zona de desenvolvimento potencial, que é aquela capacidade intelectual que aquele indivíduo é capaz de desenvolver, é o somatório, então, da zona de desenvolvimento real com a zona de desenvolvimento potencial proximal. Então, a zona de desenvolvimento potencial, nesse exemplo, está sendo 12, o somatório de 4 mais 8. Desta forma, a zona de desenvolvimento real é vista como
a potencialidade basilar do sujeito a ser trabalhada por um mediador. O que significa potencialidade basilar? É a base, são todos os elementos semiológicos que o indivíduo conseguiu administrar e absorver por esforço próprio até chegar numa instância onde ele vai entrar a zona de desenvolvimento proximal e que ele vai precisar de um auxílio por um professor mais capacitado. Então, o professor vai trabalhar dentro daquilo que o aluno já tem e aquilo que foi incorporado na zona de desenvolvimento real. O cenário de aprendizagem é, consequentemente, interacionista com um docente e nem sempre se caracteriza como algo progressivo. Então, esse trabalho vai falar muito, de uma disfunção de aprendizado, onde o perfil do educador pode atrapalhar naquele conhecimento. E pode-se configurar interações educacionais disfuncionais, ou seja, às vezes nós nos inserimos em determinado meio, determinada classe, buscando aprender algo, mas às vezes aquele aprendizado pode ser algo não proveitoso e disfuncional. A dependência de um sujeito cognoscente da assistência por parte do adulto mais capacitado pode conduzir um processo educacional numa vertente desestimuladora. Quem já não passou por uma experiência educacional, seja na posição de aluno ou às vezes, de um orientado, de uma pós-graduação e por aí vai, que às vezes a nossa interação com o educador, com o orientador, pode ser completamente desestimulante, gerando o que a gente fala de bloqueio educacional, popularmente conhecido. Aquela interação é tão dificultosa, é tão agressiva, ela pode se tornar tão desacreditadora, das nossas próprias capacidades, que a gente fica com um bloqueio ou eu não gosto de aprender determinada disciplina. Por exemplo, esse quadro desse professor ensinando formas matemáticas complexas, eu não consigo aprender. Às vezes não é uma dificuldade da disciplina em si, e de sim como o perfil do professor, do educador, está transmitindo aquele conhecimento. Então, partindo desses pressupostos, o objetivo desse trabalho é as propostas da Zona de Desenvolvimento Intelectual idealizadas por Vygotsky no contexto educacional, e esse trabalho vai objetivar analisar as relações pedagógicas, identificar possíveis perfis disfuncionais de educadores, e identificar se além da zona de desenvolvimento proximal, onde que ocorre a interação, a zona de desenvolvimento real também pode ser afetada, ou seja, a base do indivíduo antes de chegar em contato com o educador. A metodologia adotada. Esse trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica narrativa das obras de Vygotsky, a quais vão abordar o desenvolvimento e as interações pedagógicas. Basicamente, as obras adotadas foram estas, totalizando 8 obras ao todo que foram revisadas para a execução desse trabalho. Então, partindo por resultados das discussões. Mediante os postulados expressos por Vygotsky que foram encontrados nesse trabalho, a funcionabilidade é extremamente subjetiva do que ele propôs. Ela tem uma gama de interpretação e de utilização muito grande. E a dependência dos fatores sociopsicológicos do sujeito cognoscente ou educador são muito importantes. Então, o aspecto social e psicológico de quem está aprendendo, de quem está ensinando, vai ser de extrema importância nesse processo de aprendizagem. E pressão sociopsicológica, a intensa verticalização descendente na direção do educador para o sujeito cognoscente, a gente pode ver aí, um professor representado e a pressão desse sujeito cognoscente, o indivíduo que está aprendendo, o estudante, pois o mediador epistemológico, no caso o educador, possui uma zona de desenvolvimento potencial mais dilatada, ou seja, a capacidade de domínio semiológico dele é muito grande, então ele vai exercer um domínio muito maior e uma dependência muito maior
sobre o estudante. O acervo semiológico mais expandido do sujeito cognoscente ou do professor educador cria uma relação de credibilidade que pode se tornar manipuladora. Ou seja, aquela credibilidade, aquele grande conhecimento pode gerar uma manipulação do sentido. Você só é capaz de aprender comigo. Eu sei e você não sabe. Você é extremamente dependente de mim. E foram encontrados, né, nas pesquisas 4 padrões de interação de educador com o sujeito cognoscente, sendo elas o perfil sadio, o perfil psicótico, o perfil neurótico e o perfil perverso, sendo esses 4 perfis de educadores. A possibilidade de uma disfuncionalidade educacional foi muito maior devido às vastidões de disfunções psicológicas atreladas ao perfil do educador. Então, o único perfil positivo foi o perfil sadio do educador contra 4 perfis disfuncionais, o psicótico, o neurótico e o perverso. Então, fazendo análise de cada um dos perfis, o perfil sadio é o único perfil que vai impulsionar a zona de desenvolvimento proximal, né, naquele perfil interacionista, sem restrições. Ele vai trabalhar com todo o acervo da zona de desenvolvimento real do estudante e vai impulsionar sem restrições, sem traumas e sem bloqueios. O que vai induzir o sujeito cognoscente, o aluno, a reflexão evolutiva e não vai gerar danos ao conhecimento prévio do estudante. Já o perfil neurótico, de uma maneira diferente, eles vão bloquear, né, de uma forma pequena a zona de desenvolvimento proximal, pois se caracterizam como educadores que compartilham o conhecimento de forma reduzida. Geralmente, esses perfis, eles não gostam de compartilhar tanto o que eles sabem, porque eles querem gerar uma situação de domínio com o estudante. Esses perfis não vão causar dano à zona de desenvolvimento real, mas eles vão diminuir aquele grau da zona de desenvolvimento potencial. Então, ele não vai ser um ganho de 4, como ele está nesse gráfico. Pode ser um ganho de 2 ou um ganho de 1. Ele vai ser muito reduzido, porque ele vai exercer um domínio ou consciente ou inconsciente sobre o aluno. E o perfil perverso, né? Aqui nós estamos analisando o perfil neurótico e o perfil perverso, maior traço de manipulação. Ele muito se vai caracterizar como o perfil do único conhecedor. Por fim, o perfil psicótico é maior nocivo à zona de aprendizagem, porque ele vai atacar de forma incisiva a zona de desenvolvimento real, aquilo que o aluno já chega sabendo no sistema de aprendizagem. A interação leva o sujeito cognoscente, o aluno, a anular a sua capacidade pensante, desmentindo o seu conhecimento prévio. A manipulação do sujeito psicótico, do indivíduo psicótico como educador, ele vai criar uma atmosfera tanto de desacreditar, de atacar a autoestima daquele aluno, que além dele não criar ou dificultar uma extração de uma zona de desenvolvimento potencial, de elevar, ele vai quebrar, vai fragmentar e pôr à prova aquilo que o aluno já sabe, dificultando extremamente o aprendizado. Então, concluímos que as disfunções sociopsicológicas dos educadores podem gerar pressões negativas na aprendizagem, principalmente na zona de desenvolvimento proximal. Então, a possibilidade de estagnação do perfil neurótico e do perfil perverso são muito maiores. O perfil psicótico pode desagregar o conhecimento prévio e fundamental, que é a zona de desenvolvimento real, impedindo que este progrida através das demais zonas. No perfil psicótico, é muito difícil de se instaurar uma zona de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento E a zona de desenvolvimento final vai ser muito mais reduzida, tanto a proximal quanto a potencial. E o docente com perfil psicótico está intimamente relacionado com uma evasão escolar ou um abandono de carreira quando esse indivíduo é tratado como um chefe, quando é tratado como um orientador em um sistema de pós-graduação. As referências bibliográficas usadas nesse trabalho.
E eu agradeço a vocês pela atenção e me despeço com uma frase de Vygotsky, onde o único bom aprendizado é aquele que vem com o avanço do desenvolvimento. Ou seja, o educador está aqui para desenvolver uma zona de desenvolvimento proximal e potencial. Desejo a vocês um bom evento e até a próxima.